Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui nesta manhã para falar da palavra de Deus e eu quero falar hoje sobre o perdão. E eu não quero fazer nenhuma exposição teológica aqui sobre o assunto, mas sobre algo que é uma prática na nossa vida. E o perdão, ele tem que ser prático, né? Nós vamos vivenciar o perdão, receber o perdão e também dar o perdão enquanto nós vivermos. Então, todo o tempo da nossa vida, nós vamos passar pelo caminho do perdão. E o perdão, amados, não é um merecimento. Nós não merecemos o perdão e Deus nos concede o perdão. As pessoas que nos ofendem, elas não merecem o nosso perdão, mas mesmo assim, como Cristo nos perdoou, nós também devemos conceder este perdão, né? Que o Senhor nos ensinou, o Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como, ou à medida como, ou à medida que eu perdoo aos meus devedores, aqueles que me magoaram, aqueles que me apunhalaram pelas costas, aqueles que me traíram, aqueles que de certa maneira destruíram minha reputação, que acabaram com a minha saúde emocional, né, e até mesmo física. E o Senhor, ele nos ordena na oração, né, que ele nos ensinou, a nós pedimos o perdão à medida que nós perdoamos, né? E em Mateus capítulo 6, do verso 14, ele continua dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas, se porém não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Então, o perdão ele é uma reconciliação, né? O perdão ele é vertical e horizontal, né? O perdão vertical é em relação a Deus, o homem e Deus. E o perdão horizontal é entre nós mesmos, né? Todos nós, na nossa vida, vamos colecionar situações de desgosto, situações de mágoas, situações das quais a nossa reputação foi colocado em prova, né? E assim como nós, né, ofendemos a Deus também, somos perdoados por Ele, nós não merecemos, né? Nós não merecíamos, nós não somos merecedores do perdão de Deus. Mas mesmo assim, Deus nos perdoa. E também, muitas pessoas que nos ofendem não merecem o nosso perdão, mas nós devemos perdoá-los, né? Porque para nós queremos o perdão de Deus, né? Mas para os outros, nós queremos o juízo de Deus, né? Nós somos ao contrário de tudo isso aí. Para nós precisamos e buscamos o perdão de Deus, mas para os outros, que Deus exerça juízo. Isso é o pensamento de muitas pessoas, né? E perdoar é uma decisão. Perdoar não é emocional. E é como amar. Amar é uma decisão. O amor, ele não é emocional, né? Nós vimos o reflexo nessa sociedade que nós vivemos do amor emocional, que tem causado muitos prejuízos, né? Então, o perdão, da mesma maneira, ela é uma decisão. Eu decido perdoar. E muitas pessoas pensam que o beneficiário do perdão é o ofensor, é quem ofende. Mas o benefício maior está na vítima. E é muito interessante que nós não estamos isentos de passar por essa situação de sermos vítimas, né? E a falta desse perdão, e dependendo do tanto que nós fomos vitimizados, a falta desse perdão vai fazer com que eu venha colecionar tragédias na minha vida, mágoas,
ressentimentos, né? E o ressentimento é uma hipocrisia muito grande, porque é como se eu tomasse um copo de veneno esperando que o meu adversário, ele que venha morrer, né? Então, isso acaba trazendo no coração muitas misérias, né? A vida da pessoa fica amarrada, esta pessoa ela não consegue descansar em paz, ela não consegue se sentir livre e leve, ela é uma pessoa amargurada, e onde ela for, esta pessoa da qual ela tem uma diferença, vai acabar indo com ela. A pessoa vai viajar e o ofensor vai junto. A pessoa ela vai descansar, dormir, o ofensor vai junto. Então, amados, o perdão, ele liberta. E a falta do perdão traz um prejuízo, um peso muito grande. Aonde a pessoa for, ela vai estar arrastando esse ofensor, esta pessoa que feriu, que maltratou, junto com ela, né? Então, Jesus ele nos ensina a perdoar. E o perdão, enquanto nós vivermos, ele é um exercício diário, é uma prática diária, é como nós plantarmos uma semente. Cada vez que nós plantamos, quanto mais nós plantarmos, mais nós vamos colher. E Jesus, no sermão da montanha, ele disse o seguinte, que os misericordiosos, esses alcançarão misericórdia. E nós devemos entender que, ao passo que nós crescemos na fé, mais situações nós vamos enfrentar, das quais nós vamos ter que pedir e dar perdão, né? Porque nós também somos imperfeitos. Não existe pessoa perfeita. O nosso casamento, ele não é um casamento perfeito. A nossa vida não é uma vida perfeita. Os nossos filhos não são perfeitos. A sociedade que nós vivemos não é perfeita. Até mesmo a igreja da qual nós congregamos não é uma igreja perfeita. Então, relacionamentos feridos nós vamos colecionar durante a nossa caminhada, durante a nossa vida. E então, nós somos propensos, né, a falhar com alguém. Quantas pessoas foram magoadas por você, por mim, por nós, né? Nós também magoamos, porque nós somos imperfeitos, né? E o único que pode nos dar uma vida melhor é Cristo Jesus, né? E quanto mais nós alimentamos esta mágoa dentro de nós, mais o inimigo das nossas almas, o próprio Satanás, ele vai criando resistência, vai criando barreira, ele vai criando paredes de esfriamento espiritual dentro de nós e nos conduz a nós vivermos uma vida de desgraça, uma vida de miséria, uma vida de mágoas, uma vida de percas, uma vida de angústia, uma vida de depressão. Muitas pessoas que hoje frequentam psicólogos, psiquiatras, tomam remédios controlados, remédios de tarja preta, remédio para poder dormir, remédio para poder ter alegria. Até isso existe, remédio que dá alegria. Eu já encontrei pessoa e eu li na própria bula do remédio que o remédio ele dava alegria, o remédio ele tinha uma substância para trazer alegria. E muitas pessoas hoje têm vivido sistemas de angústia e isso tem trazido muita depressão, né? Nós somos os maiores consumidores de todos os tempos de remédios antidepressivos e a maioria das pessoas que toma remédios para depressão, que fazem tratamento contra a depressão, a maioria delas é porque guardam um ressentimento, uma mágoa, nutre uma angústia porque alguém feriu, alguém machucou, alguém destruiu um sonho, um projeto ou algo que trouxe muita frieza ao coração desta pessoa que foi ferido, né? E hoje nós somos esta sociedade, a sociedade dos antidepressivos, né? E o perdão, por muito tempo,
A falta de perdão por muito tempo, né, ela acaba causando enfermidades. Muitas pessoas que sofrem de problemas físicos e problemas de saúde, né, são causados pela falta de perdão, pelo ressentimento, pela angústia que ela vem nutrindo ao longo de anos. E muitas pessoas que estão enfrentando tratamento contra o câncer, né, a maioria deles, não são todos os casos, mas a maioria das enfermidades, ela tem a sua causa na falta do perdão, né, que causa debilidade física, debilidade emocional, debilidade sentimental e até mesmo debilidade espiritual. E muitas das pessoas que acabam se distanciando, né, das comunidades de fé, das igrejas, da comunhão dos irmãos, é porque eles foram magoados ou machucados e eles não liberaram perdão. E por conta disso, nós temos aumentado o número de desigrejados, né? Pessoas que ficaram magoados por uma liderança, pelo próprio pastor, pelo próprio líder, e acabam se distanciando, porque eles preferem se anular, né, do que liberar o perdão. Então, nós temos vivido esses dias que nós temos vivido, têm sido esses dias de grande angústia, dias de grande ressentimento, dias de falta de perdão. E o perdão, amados, Jesus ele já nos deixou essa ferramenta, né, se é que pode assim dizer, essa ferramenta para nós podermos viver melhor, né? E nós devemos sim viver melhor. Jesus ele nos deu uma vida e uma vida abundante, uma vida com qualidade, uma vida sem mágoa, sem ressentimento. E de novo eu digo, né? Você pode pensar aí do outro lado que se você liberar o perdão para alguém que te feriu, que te magoou, a nossa mente leva a entender que, que esta pessoa está sendo beneficiado. Mas é o contrário, o maior beneficiário é você que é vítima. E exercer o perdão realmente não é fácil, mas com a graça que nós recebemos de Deus, com a graça e com a misericórdia que Deus exerce sobre nós, esta graça que nós recebemos de Deus, essa misericórdia que nós recebemos de Deus, nós também podemos transmitir, né, àqueles que são os nossos ofensores. E as pessoas que mais nos machucam são aquelas pessoas que estão próximas de nós, aquelas pessoas que convivem, né, no nosso dia a dia conosco, aquelas pessoas que habitam na mesma casa, aquelas pessoas que trabalham junto, aquelas pessoas que têm o seu dia a dia juntas, né? Essas são as pessoas que mais nos magoam, mais nos ferem. Mas se Jesus deixou para nós este grande mandamento para nós perdoarmos e também seremos perdoados por isso, quanto mais aquelas pessoas que nos maltrataram mesmo, que nós não é do nosso círculo de amizade, esta pessoa não tem um relacionamento conosco, não são próximas de nós, e ainda assim, Jesus ele nos ensinou a orar por aqueles que nos perseguem, pelos nossos inimigos, né? Eu digo mais uma vez, não é emocional, o perdão não é emocional, o perdão é uma decisão, o perdão é racional, e nós devemos vivenciar isso em todo momento, né? Porque o prejuízo maior da falta de perdão é em nós. Então nós podemos aprender com Jesus, né? Se nós perdoarmos aos homens, né, as nossas ofensas, nós seremos também perdoados. E se nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, nós não seremos perdoados. E muitas pessoas estão com a vida amarrada, acorrentada, os negócios não vão para frente. A pessoa não tem saúde emocional, a pessoa não tem saúde física, a pessoa não tem saúde espiritual. Muitas pessoas estão doentes no espírito mesmo, porque o diabo tem se aproveitado de brechas, de situações e especialmente da falta de perdão, das quais ele entra para destruir, porque ele veio para isso mesmo, roubar, matar e destruir. E lá na frente Jesus vai dizer, mas eu vim para que tenham vida, né, e uma vida com qualidade, uma vida abundante, mas desde que Jesus ele entra nessa história, desde que nós colocamos nesta equação do perdão a vontade
de Deus em nossas vidas, né? E eu costumo sempre dizer que perdão é uma perda muito grande. E realmente, né? Deus vai nos colocar em situações das quais nós vamos perder, e perder muito mesmo. Aos olhos humanos nós vamos perder muito, mas aos olhos espirituais, aos olhos de Deus, nós vamos estar ganhando em comunhão e nós vamos estar ganhando em parecermos mais com Cristo. Porque Cristo, ele não merecia os açoites, ele não merecia as afrontas, ele não merecia a crucificação, ele não merecia nada disso. Realmente, ele era uma pessoa, ou é uma pessoa totalmente perfeita. Não merecia nada disso. Mas tudo isso ele levou sobre si, né? E ele perdeu a sua vida aqui na terra para garantir a nossa vida eterna. Então não guarde no seu coração o ressentimento, a ira, a angústia, porque isso te traz enfermidades, isso traz depressão, isso traz debilidade física. Então, amados, vamos vivenciar o perdão que o Senhor Jesus nos deixou. Amém? Esta é a minha palavra, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.